mulheres, olá pessoal aqui do Elas Fazem. Estamos aqui hoje para mais um episódio muito especial, não é mesmo? Minha parceira maravilhosa, Amanda Medeiros. Oi, gente, tô super empolgada e animada. Sim, gente, uma coisa que a gente falou ainda há pouco nos bastidores, que a gente adora gravar. Então a gente tá muito feliz aqui gravando mais um episódio que vai ao ar já, que você tá acompanhando aí já. Antes, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Facilite Promotora, uma promotora de crédito aqui da Grande Florianópolis. Amanda, temos uma mulher incrível aqui com a gente, porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. A gente fala muito aqui sobre comunicação, não é mesmo? Verdade, estamos aqui comunicando, né? A gente comunica o tempo todo, né? Verdade. Mas hoje a gente vai falar com uma pessoa que é... Você já sabe quem é, né? Mas ela é especialista em comunicação. Uma mulher que nós admiramos muito, acompanhamos muito na rede social. Verdade. Vamos fazer várias perguntinhas que vocês aí de vez em quando fazem pra gente, de como se comunicar, como fazer network, como usar isso tudo a nosso favor. E também conhecer um pouco da história dela. Quem tá aqui com a gente, Amanda? Carla maravilhosa! Mas é muito legal vir um podcast com energia tão alta assim, gente. Parabéns pra vocês, viu? Isso muda muito pra quem senta aqui e pra quem tá com vocês. Então eu espero hoje conseguir dar o meu melhor, tanto pra vocês quanto pra quem tá assistindo a gente. Maravilhosa! Ela é tudo isso da internet e aqui presencialmente. Sim, tudo aí que você acompanha, que você segue ela é exatamente igual. Ai, eu fico feliz de ouvir isso. Adorei. Verdade. A Micara Lins, que é campeã de oratória, TEDx Speakers, palestrante internacional, especialista em comunicação, mentalidade e network. Garota, você é uma mulher daquelas, hein? É uma mulher que faz mesmo. Que faz e acontece. Acabou de voltar de uma mentoria internacional que você estava fazendo também, Sim, né? Bastante coisa acontecendo. E eu gosto de falar que essas foram as 3 principais habilidades que mudaram a minha vida. Eu já tinha ali uma certa comunicação, eu já conseguia me comunicar bem, me desenvolver bem, mas eu ainda não ganhava um bom salário. Eu ainda não estava em bons ambientes. Eu ainda tinha amizades tóxicas, convivia com pessoas que viviam me colocando para baixo. Então, por isso que hoje eu sempre gosto de falar que eu trabalho com comunicação, mas também com mentalidade e networking. Porque mentalidade e networking, no final das contas, é comunicação, mas foi exatamente o que estava faltando para eu conseguir virar e me tornar uma pessoa melhor. Que incrível. E como tudo isso começou na tua vida? Como você chegou na oratória? Como você chegou a trabalhar a tua comunicação? Qual foi o teu principal porquê? Você é super jovem, tem uma carreira incrível já, campeã internacional. Como isso tudo começou dentro de você? Olha, na real começou muito nova. Eu falo pouco sobre isso porque eu sinto que antes eu sentia muito assim, eu não vou ensinar comunicação porque comunicação nunca foi necessariamente uma grande dor minha. Eu já passei por algumas dores com comunicação, mas eu nunca fui uma pessoa tímida. E eu falava, como é que eu vou ensinar uma pessoa tímida? Eu achava que todo mundo que ensinava comunicação necessariamente tinha que ter sido tímido. Só que eu tive muita sorte de ter pais que me incentivavam a me comunicar desde muito nova. E por causa da religião deles, eles sempre me incentivavam a falar, a saber como segurar um microfone, a saber argumentar. Então, eu dei meu primeiro discurso com 6 anos de idade. Olha só. Aí, ó, Dani, você também. Sim, participava da liturgia da igreja, menina. Sim, ai, só que é da igreja só. Ai, ó, mães e pais, tá aí uma boa dica. Mas auxilia muito, independente de você acreditar ou não em determinada religião, é uma habilidade que acaba sendo desenvolvida ali. E foi algo que me ajudou muito, porque eles realmente estudavam argumentação, estudavam oratória, tom de voz no microfone. Então, eu cresci com isso sendo algo comum pra mim. Então, quando eu cheguei ali no ambiente escolar, eu era a pessoa que gostava de fazer teatro, que gostava de fazer balé, que gostava de aparecer. Tava assim, em todas. Ai, não, eu não quero estar no palco, eu quero. Me dá o holofote. Onde é que tá? Aonde a luz brilha mais que eu tô ali. Eu sempre gostei. Só que aí, o que aconteceu? Em 2016, né, eu já tava morando sozinha. Eu morava no Rio, estudava, fazia faculdade, trabalhava, me mantinha sozinha.
E eu comecei a passar por uma depressão muito intensa. E isso começou a me fazer não ser mais aquela pessoa positiva e que ria e brincava com todo mundo. Eu comecei a ficar mais introspectiva. Só que na mesma época, eu viralizei na internet. Só que viralizar antigamente não é a mesma forma que você viraliza hoje, né? Que hoje a gente viraliza um vídeo em 1 milhão de visualizações, você ganha muitos seguidores. Lá atrás, qualquer mínima viralização que você tivesse, você parava na televisão assim, ó. É verdade. Tudo. Então, eu basicamente, naquela semana, tinha passado por algumas coisas muito intensas, tinha tentado tirar minha vida. E na mesma semana, eu acordei e eu estava na Fátima Bernardes, no G1, na revista Veja, e eu... O que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí é quando eu volto a me comunicar. E eu participei de muitos programas. Participei de um programa do Geraldo Luiz, participei do Encontro, participei de muita coisa. Mas, quando eu saio daquele compromisso, que eu achei que duraria uma semana e acabou durando meses, eu desativo todas as minhas redes sociais e sumo. E eu acho que foi ali que eu comecei a entender um pouco como algumas pessoas se sentiam quando elas falavam que elas tinham vergonha, ou que elas não queriam se comunicar, ou que para elas não era tão fácil assim. E aí eu comecei a enxergar um lado da comunicação que eu nunca tinha enxergado, que era como é doloroso você guardar as coisas para você mesmo. Como é doloroso você não conseguir comunicar para o outro como você se sente. Por isso que para mim hoje comunicação não é só sobre uma boa regra para eu fazer você ficar aqui até o final do podcast, ou sobre uma boa técnica para você se expressar melhor. Comunicação para mim tem muito a ver com você se emocionar, você se permitir olhar para você, você permitir usar a sua palavra para emocionar o outro, para fazer bem pro outro, sabe? E eu acho que a gente tem essa grande dificuldade de enxergar o poder que a palavra tem na vida das pessoas. Então, quando eu volto para a comunicação em 2018, foi uma fase que eu já tinha tentado acabar com a minha vida 3 vezes. Uau. E aí eu tenho essa tatuagem, que são os 3 pontinhos, para me lembrar que Deus quis que eu continuasse aqui. Só que eu falei, tudo bem, agora eu vou começar a procurar algo que me faça sentir feliz de verdade, sabe? Que eu encontrei amor no que eu faço. E aí foi quando eu encontrei a comunicação. Comecei a participar de debates competitivos. Eles acontecem nas universidades de todos os países. Ele vem mais ali do Reino Unido e depois vem para a América Latina. E no final o Brasil institui isso nas universidades também. E eu estudava na UFRJ e participava. E dentro do debate competitivo, eu comecei a conseguir voltar a me comunicar, a falar como eu me sentia, a perceber que eu gostava de estar viva, que era uma coisa que eu tinha esquecido. Só que, aí no debate competitivo, eu encontro outro problema, que era... Quando eu entrei, tem os torneios nacionais, né? Que todas as universidades do Brasil competem entre si. O debate existia há anos. E até então, só uma mulher tinha ganhado. Isso que eu ia te falar. Eu vi um post seu. Maravilhosa! Que você foi a primeira brasileira a participar fora, né? Primeira mulher brasileira. O que acontece é que eu sempre gostei muito de pensar fora da caixinha, sabe? Eu nunca gostei de... você tem que fazer isso dessa forma. Dizem que é porque eu sou ariana. Pode ser. Nenhuma influência aí, né? Dizem que é por isso. Mas sempre me incomodava esse fato de você tem que fazer assim, tem que agir assim. Eu não gosto. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Porque eu acho que as pessoas, elas se conectam com você pelo que você é. Pelo que você... Só o que você tem, sabe? E aí, quando eu entro no debate competitivo e eu começo a perceber que as mulheres não ganhavam, as mulheres se sentiam, de certa forma, silenciadas, elas tinham uma comunicação mais calma e tranquila. E as que tinham uma comunicação enérgica, como eu, eram as doidas, a agressiva. E aí eu comecei a perceber um certo padrão, que há muito tempo eu já notava na minha vida, mas é como se aquele padrão, naquele momento, ficasse muito claro. De
a comunicação, ela não é uma habilidade feminina na cabeça das pessoas. A persuasão, você ser boa o suficiente para persuadir alguém, não. Esse é um ato masculino. É só o homem que pode, né? Porque Exatamente. historicamente o homem vinha fazendo muito. A mulher era silenciada no passado, né? Exatamente. E a gente tem que parar para olhar isso criticamente. Porque a mulher, ela recebe o direito à educação, principalmente aqui no Brasil, por volta de 1900. Então, eu entendo que exista isso no inconsciente coletivo. Agora, entender e aceitar... dois viés bem diferentes aí. Exatamente. Existe um abismo aí no meio. Então, hoje, se a gente parar pra falar, quem são os grandes comunicadores que você se inspira? As pessoas vão falar nome de homens. Sem contar que durante muito tempo, as referências em comunicação era quem estava na TV, TV aberta. Eram todos homens apresentadores. Não tinha uma mulher que se destacava isso ali, né? Ana Maria Braga veio, a Fátima Bernardes veio, mas era muito pouco, era muito homem. Faustão, Gugu, Silvio Santos, todas figuras masculinas, né? E ainda mais são as que, quando aparecem, são as mais criticadas por estarem naquele papel. Então, aquilo começou a me incomodar. Peraí, eu não posso ser respeitada aqui? Não, eu não vou ganhar. Por que eu não vou ganhar? Isso não faz sentido. E eu via e ouvia as pessoas me subestimarem. Principalmente homens. Porque quando a gente fala na internet, né, desse viés de mulheres se ajudarem, de mulheres se apoiarem, eu vejo muita gente falando: ah, mas os comentários, muitas vezes, para te colocar para baixo, vêm de mulheres. Vem. Mas... o cerceamento da sua profissão como um todo e do limite de como você é vista e respeitada, muitas vezes vem do homem, não vem da mulher. E aqui eu não tô dizendo que um é certo e o outro é errado. Eu tô falando que essa visão existe. Então, tem muitas coisas que a gente não pode se dar ao luxo. Por exemplo, tem vezes que eu vou em podcast e o cara tá de camiseta básica, uma calça jeans... e tá de boa. E ninguém vai questionar isso nele. Só que eu não posso me dar o luxo de colocar uma camiseta básica, sentar aqui e achar que eu vou ser respeitada. Por quê? Porque existe no inconsciente coletivo das pessoas que eu tenho que estar de uma determinada maneira para que você me ouça. Quer dizer que eu não gosto de me arrumar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato, a gente adora. Aprenda a separar isso, né? Exatamente. Mas a gente vai percebendo que vão colocando vieses a mais de coisas que você tem que ir cumprindo como fases até você chegar na fase de você ser ouvida, sabe? Oi, é coisa pra cumprir aí nesse tipo aí, jogada de videogame, vai ficando cada vez mais, mais ruim, mais complicado. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a perceber que existia todo um movimento de debate lá fora e ninguém estava explorando isso. E eu, sinceramente, olhei para aquilo e falei: que grande burrice. Eu não quero ter títulos só aqui. Eu quero ser reconhecida internacionalmente. E aí foi quando eu comecei a me conectar. Já tinha um networking ali, não percebia. Comecei a me conectar com pessoas de outros países. E eu tinha instituído o primeiro campeonato digital. Porque até então, todos os campeonatos aconteciam de forma presencial. E aí eu trouxe o campeonato online para o Brasil, fui a primeira pessoa a pensar em instituir isso. Coloquei, foi um grande sucesso, fiz o primeiro campeonato internacional. E logo depois eu consegui, por isso, começar a me conectar com as pessoas. 2 meses depois, o que acontece? A pandemia vem. Então, a louca que tinha achado... digital. A louca do digital, no final estava certa. E até hoje, o pessoal usa o online. E por mim, gratidão não é uma prisão. Acho que as pessoas têm mais que usar boas ideias mesmo. E aí eu começo a me conectar lá fora. E lá fora, o movimento de debates, ele é muito forte na América Latina. E até então, nenhuma mulher brasileira nunca tinha participado do Campeonato Mundial de Debates em Espanhol, que é um dos maiores campeonatos do mundo. E eu falei: cara, eu quero. Tô lá, já me vejo lá. Eu quero. E olha que louco, a fase para você passar era por recomendações, ou seja, networking. E eu era muito bem conectada, então eu fiz toda uma estratégia para que eu fosse a pessoa que tivesse mais recomendações, assim, de nomes mais respeitados lá dentro. E eu consegui essas recomendações e acabei sendo convidada a ser a primeira mulher a compor o time de juízes. Então, a gente que escrevia os discursos para as pessoas competirem. Mas, assim, foi uma conquista muito legal, porque
eu comecei a ver isso como... Eu quero fazer o que ninguém tá fazendo. Então, existiu o Conselho de Debate Mundial em Espanhol. Eu fui a primeira brasileira a ser convidada. Eles sequer estavam olhando ainda para o Brasil, sabe? Então, eu começo a fazer ali certas disrupções e eu começo a perceber que eu só começo a ser respeitada quando isso fica muito visível. E, assim, respeitada... Até a letra B, né? Porque ainda se vê de camiseta branca e calça jeans, já vai tirar um pouquinho da credibilidade, né? Exato. E aí começam a acontecer coisas piores, porque eu debatia contra o Giovanni muitas vezes. E eu e o Giovanni, a gente se conhecia no movimento de debate e a gente começou a namorar. Então, eu lembro que a primeira vez que eu ganhei um torneio inteiro, era um torneio misto entre homens e mulheres. E eu passei o torneio inteiro falando, nossa, Deus, eu sabe quando você sabe que tu vai ganhar? Você sabe que você vai ganhar, tipo assim... Imagina, cara! Sabe que você vai ganhar. Eu te amo, mas eu vou ganhar. Querido, tipo assim, amor, eu te amo. Negócio. Tipo assim, mas eu tinha certeza que aquele torneio era meu. Mas eu não imaginava a proporção. E aí a gente tinha o torneio de debate e o torneio de oratória. Eram 2 premiações diferentes. E aquele em si era estadual. Era no Rio Grande do Norte. Mas tinham pessoas de universidades, assim, do Brasil todo que tinham viajado até lá. E aí, quando eu cheguei lá, muitos homens e muitas mulheres também tentaram me colocar pra baixo. Não, que não sei o quê. E eu assim, ó... Cara, aprenda isso. Quando você tá focado num objetivo, a galera vai ficar atacando pedra de um lado e taca pedra do outro. Você tá aqui, ó. Pode tacar que eu tô perto. Eu tô muito perto. Maravilhoso. E aí foi o que aconteceu. Eu acabei ganhando o torneio de debate e acabei ganhando o torneio de oratória. Só que nunca nenhuma mulher fez esse feito. Se eu não me engano, até hoje. Então, quando eu ganhei, ao invés de escutar parabéns, que legal, você abriu algo pra gente. Não, eu ouvi. Sabe por que a Carla ganhou, né? Por quê? Ela é namorada de Giovanni. Ai, gente, eu vou até tomar um gole de água. Depois dessa, olha... Então, assim... As comparações, o julgamento, o apontamento, né? A sociedade faz isso. Mas hoje eu olho pra trás e eu agradeço porque eu vejo isso muito como um treinamento pro que eu vivo hoje. Porque o julgamento, a comparação, o isso aconteceu por causa do Giovanni... continua. Então, se eu não tenho uma mentalidade forte, eu deixo as pessoas me colocarem contra o meu namorado. Não existe uma competição dentro da nossa casa. Gente, no final das contas, o dinheiro vai pra Exato! Dependente de quem você compra. Ele vem de todos os lados e cai num único lugar, né? Exatamente. Mas, assim, essa comparação, ela continua. E aí, foi quando eu percebi que realmente não era coisa da minha cabeça. Aquilo estar acontecendo só lá. 3 anos depois, isso ainda acontece, só que agora dentro do empreendedorismo. Então, peraí, tem alguma coisa que a gente ainda precisa fazer para mudar aqui dentro, para que a gente consiga parar de aceitar essa porcaria. Não tem outro jeito de falar isso, sabe? Não é normal. Igual ontem, a gente tá ali no canal do YouTube, vendo que partes a galera mais gostou do podcast. E eu ler, é porque o Giovanni carrega essa menina, né? Porque ela é a pior de todas. Cara, não me incomoda que você ache isso, de verdade. Porque, na real, quem tá se prejudicando e prejudicando seu caminho é você. Porque quando você precisar lutar por uma causa em que você não é ouvido e você não é aceita, o cara que você tá querendo pagar de boa zona pra ele, pra ser aceita por ele, vai olhar pra você e vai falar, ué, mas vocês mulheres não se defendem. Ué, mas você não tava falando daquela menina lá? Você vai engraçado como as pessoas, elas hoje em dia, cada vez mais vêm pra internet, vêm pra falar o que elas querem falar. E com certeza essa mesma pessoa, numa vida normal, com uma conversa como nós 3 aqui, não tem 1/3 dessa capacidade de tudo que ela foi lá escreveu, falou, ou tentou denegrir a imagem de outra pessoa. Ela tá ali internalizando tanta coisa na vida dela que ela vai lá na internet e quer vomitar em todas as páginas que ela encontrar. Em todas as pessoas felizes e progredindo que ela encontrar pela frente dela. E aquilo tá dentro dela, né? Tem uma coisa que eu sempre repito para todas as minhas alunas, que é... Antes de você pensar, cogitar, assim, tem uma mulher que eu detesto. Micaela, você ama todas as mulheres do mundo? Não. Tem umas aí, ó. Não, que a gente não segue mais. Que eu não quero ver pintada de ouro. Só que... de imaginar em prejudicar outra mulher, em falar mal de outra mulher, eu penso assim, eu vou estar puxando o tapete dela
ou eu vou estar puxando o meu tapete. Porque quando eu torço para que um direito seja tirado dela, esse direito tá sendo tirado de mim também. Então, não é só ela que tá sendo prejudicada. E aí, isso não quer dizer que a gente tem que concordar com todas as mulheres do mundo. É o que eu falei. Existem limites. Mas, no todo, eu defendo o direito das mulheres. Porque, pra gente, é sim muito pior. E isso é inegável. É muito mais difícil, é muito mais desafiador. Os obstáculos são maiores, a fase do jogo, do game que a gente tem que jogar, ela é mais difícil. De certa forma, abre-se portas de maneira mais fáceis para homens, cadeiras são puxadas para homens. E a mulher, ela tem que se desafiar muito mais, desde quando ela é criança, a aprovação dela é muito maior. Você tem todo eu digo, da minha criação, né? Hoje em dia mudou muito a criação de uma criança, mas quando eu era criança, não faz assim, faz assado, mulher faz assim, menino faz assim. Pro menino era muito mais fácil estar lá fora brincando. A menina não tinha que estar dentro de casa, sentadinha, bonitinha, mostrando ao que ela veio para o mundo, né? Então, assim, muito dessa criação traz, hoje em dia, para nossa faixa etária de idade, mas a mulher sofre muito preconceito. Então, assim, eu, no meio corporativo, já vivi muito preconceito masculino. Como amiga, já sofri preconceito masculino. E isso vai acontecer sempre. Então, se a gente se apoiar e se ajudar, é muito melhor, abre-se portas mais fáceis. E assim, ontem eu tava conversando com uma amiga sobre uma coisa que eu falei assim, me deixa muito triste a gente ver tantas mulheres do digital que chegariam num patamar tão alto se fazerem de idiota. Porque é o que eu sinto. Tem gente que se faz de não... Os eventos estão chamando homens e mulheres do mesmo jeito. Não! Tem espaço para todo mundo. Não! São mulheres que estão contra mulheres. Peraí, minha amiga, vamos fazer um exercício simples. Se a gente para pegar os podcasts mais famosos, quantas mulheres eles chamam? Minoria. Se a gente pega os maiores eventos de marketing digital, são 10 homens para 2 mulheres, pra gente ficar calada e não reclamar que não tinha mulher nenhuma. E quando a conta tava preenchida. Exatamente. Ai, gente, de mulher tá ali. O hater vem, tá? Não, e ainda é assim, ó, as mesmas, tá? Você tem que aceitar ver a mesma mulher nos mesmos eventos. Tudo programado, tudo no roteiro. Sempre. Então, assim, não dá pra gente ficar se fazendo de cega. Quando eu falo sobre a gente defender uma causa, defender um porquê, eu não tô falando de política, eu não tô falando de feminismo, de machismo, de nada. Eu tô falando, assim, de uma coisa óbvia que a gente vê. Parece que as pessoas fingem que elas não querem enxergar que mulheres continuam ganhando menos. Isso não é uma coisa que eu tô inventando da minha cabeça. Isso é um fato, isso tem dado, isso tem argumento. Alguém pesquisou para chegar a essa conclusão. Eu não tô tirando aqui porque eu quero te convencer de algo. Então, se a gente tem um problema, quando a gente atinge esse espaço de poder, de visibilidade, poxa, o mínimo que a gente pode fazer é olhar para trás e incentivar outras mulheres. Quer dizer que eu vou passar a mão na cabeça de todas? Não vou. Tem um monte que eu bloqueio. Foi desrespeitosa comigo? Tentei conversar uma vez, não aceitou, porque tem muita gente que eu tento conversar até, tá? Porque uma coisa que eu percebo muito é que a galera é inconveniente sem saber. Não, a Micarla é bem... Eu juro. Eu já sou seguidora da Micarla antes, né, do podcast. E ela é super simpática, eu até comentei contigo isso. Eu achei muito bacana, porque normalmente as pessoas nem respondem, né? E, enfim, tudo bem. E tu é super respeitosa e, gente, tu recebe cada coisa ali que realmente eu só fico pensando que a pessoa... Ela não tem base. Cara, mas... Ela não tem. Não. O filtro não existe. Não tem. Mas quando a gente para pra olhar o núcleo familiar, falando um pouco assim, bem por baixo de psicologia, realmente, hoje, muitas pessoas adoecem mentalmente porque elas têm um núcleo familiar tóxico. Sim. E aí, se você para pra olhar o núcleo familiar das pessoas e vem, o que as pessoas mais reclamam? Daquela tia inconveniente que fala do seu corpo, ou do pai, da mãe que não tinha um certo filtro, não sabia muito bem como lidar e acabava, sabe, falando mal de você no lugar de colocar pra cima. Sabe o que aconteceu? Essa galera agora tem um celular. Oh, Deus! Tipo, porque, cara, é verdade. A resposta tá aí, cara. Não, porque tá aí. Eu vou te dizer... É coisa que se fala. Mas eu não sei, eu prefiro acreditar, porque eu sou otimista. Otimista no 1000 grau. Eu prefiro acreditar
que a pessoa, ela não tem o filtro e que ela presencialmente, ela não falaria aquilo pra você? Será? Não são corajosas. Mas tu já percebesse presencialmente as coisas que tu recebe às vezes pelo... Algumas, sim. Ô, gente. Quando uma história simples. Ô, louco. Eu fui TEDx Speaker em dezembro, né? Menos de um ano empreendendo. Só que, cara, eu queria ser TEDx Speaker há muito tempo. Era, assim, uma principal meta minha. E eu comecei a falar com todos os organizadores de TED. Nisso, eu acabei caindo com uma pessoa. Encontrei essa pessoa pessoalmente. E ela falou assim, você tá tentando entrar no TED? Você não vai conseguir. É que você não tem muito perfil do TED, né? Oi? Julgamento, né? Então, assim, o julgamento, às vezes, ele acontece. Por que ele muitas vezes acontece, assim, presencialmente na nossa cara, só que às vezes a gente não percebe. Sabe por quê? Porque a gente sofre do mal de ser mulher. E sabe qual é o mal de ser mulher? A gente não acredita que aquilo ali tá acontecendo, né? E a gente fica sem resposta na hora. Exato. Ah, mas eu tô treinada, tá? Eu não levo pra casa, assim. Não. Mas eu gosto assim. Eu tô treinada. Tu vem pra... Cara, mas o problema das pessoas falarem é não terem outras pessoas pra darem limite. Essa é a questão. Se posicionar é muito importante pra mulher. Então tem gente que fala assim pra mim, não querendo ser inconveniente, eu falo, já tá sendo. Não, só de falar, só de vir com essa frase aí. Eu falo assim, não, tem que reformular. Você tem que falar assim, eu quero ser inconveniente e chata nesse momento, porque eu não tenho mais o que fazer. Então, agora eu vou te tecer uma crítica. Você consegue reformular essa frase e me mandar? Se você conseguir, você pode me mandar a crítica. Se você não conseguir, não começa a frase assim comigo, sabe? Então, assim, a gente, muitas vezes, vê a pessoa desrespeitando a gente na nossa cara e a gente baixa a cabeça, a gente deixa a galera falar do nosso corpo. Ah, mas ela é minha amiga, ela tá falando na bondade. Não, mas ela falou porque é o jeito dela. Não, mas essa pessoa fez isso porque... não, vou deixar pra lá, não quero perder essa amizade, eu não quero perder essa pessoa. Só que aí, sabe o que você vai perdendo? Você. A sua identidade. Você vai se perdendo. E esse é o problema, sabe? Então, a gente não tem que aceitar. A gente tem que começar a colocar limite. Você está sendo desnecessário. Eu não gostei do que você disse. Eu gostaria que você não falasse dessa forma de novo comigo. E isso é comunicação. Só que as pessoas acham que comunicação é só na hora que você tá no palestra, palco. Exato. Não é, gente. Não é. Comunicar é na vida real, né? Como você se comunica com o outro, como você se impõe, como você responde um não. Como dar um não, né? Eu acho que o mais difícil pra mulher é dizer não, né? Como diz não, Micaela? Com gentileza e amor nas palavras. Não. E eu acredito também que com a maturidade, eu sou mais velha aqui na mesa, Deus. Bem pouquinho. Não, mas a maturidade me trouxe isso também. De, às vezes, perceber que eu não preciso justificar o meu não. Porque antes eu justificava, e aí que ficava complicado. Porque o complicado pra mim não era dar um não. Era ter que justificar porque eu queria parecer gentil. Lembra do otimismo? E isso me levava pra um lugar que não era legal. Porque eu queria dizer o não, mas eu queria ficar explicando por quê. Não precisa. Mas aí eu aprendi uma técnica com a minha psicóloga. Boa, já fala. Que se chama a técnica do disco arranhado. Vocês conhecem? Não. Já vamos anotar. Pega aí, tu que tá acompanhando a gente. Técnica do disco arranhado. Me pede alguma coisa. Micaela, me dá teu celular? Não. Pede de novo. Começa a falar, mas por quê? Não sei o quê. Tá, mas Micaela, por que tu não me dá o celular? Tá pertinho. Não. Meu Deus, como tu és? Que não. Por favor, me dá. Não, mas eu já falei que não. Não, mas tu tá sendo intransigente. Cara, isso é muito bom, velho. A pessoa desiste. Você tem que fazer. Nossa, você sente um negócio. Você se sente poderosa, sabe? Tipo, a técnica do disco arranhado é pra você se sentir poderosa. Eu uso ela sempre. Eu falo, não. Sempre é ótima. Não. Eu uso. Micaela, é oradora, comunicadora. Não. Porque tem gente que o problema não é nem o não que você diz. É porque a pessoa começa a ser insistente. Então, o problema, às vezes, não tá em que você quer ser gentil. É porque a pessoa é chata mesmo. A pessoa é chata. Vai-te embora, minha filha. Sim. E aí, você tá falando não e a pessoa tá te desrespeitando. E aí, você tem que ficar repetindo a mesma coisa que você disse até a pessoa entender. Aí, tem uma hora que a pessoa entende e Isso. Se faz de louca, né? E puxando, tu até comentou que o network te levou pra muitos lugares.
Que você desenvolveu o network mesmo sem dar este nome para ele, né? Porque antes não tinha nome, né? Antes era bom relacionamento, enfim. Exato. E como hoje a gente pode utilizar o network para nossa vida, para melhorar as nossas relações, para conseguir mais contato, para obter sucesso muitas vezes, né? Ó, networking é 85% do resultado financeiro que você vai ter ao longo da sua vida, quer você aceite, quer não. Uau! Se você para olhar assim, a sua vida no geral. Vamos supor que você... Porque muita gente fala, mas isso não serve para médico, isso não serve para engenheiro, isso não serve para quem é CLT. Vamos supor que você tá ali num CLT, você é trabalhador formal, e você quer ser promovido. Você acha que você vai ser promovido fazendo um bom trabalho o resto da sua vida, sem relacionamento? Não. Jamais. Não é. E aqui eu não tô dizendo que você não tem que fazer um bom trabalho. Só que o bom trabalho sozinho não leva ninguém a lugar nenhum. O relacionamento é a parte mais importante. Então, é parar para observar de forma intencional mesmo. Quem me ajuda a chegar nesse cargo que eu quero? Ah, é meu chefe diretamente. Tá, quem são as 5 pessoas próximas dele? Então, eu vou me relacionar com elas, vou me esforçar em ter um bom relacionamento com elas. E elas automaticamente vão conversar tanto sobre mim com ele que o que vai acontecer? Ele vai querer saber quem eu sou. Então, sabe aquele ditado que seu nome te precede? Só que seu nome te precede pro bem ou pro mal? Entende? Boa pergunta. E as pessoas não se preocupam com isso. E eu vejo muito que a galera confunde networking com amizade. E por isso elas não sabem fazer networking. Porque elas acham que a intimidade que elas têm com os amigos delas tem que ser trazida pro networking. E não é não. Sabe? Tem que separar. Não é não. Tem que separar as estações, né? Tem, demais. Então, assim, o que eu falo? Networking é uma relação de interesses profissionais. Uma troca profissional. Seja porque você quer ir no podcast, porque você quer gravar uma live com alguém, porque você quer ter um aumento de salário, porque você quer ser promovido, porque você quer ser contratado no emprego. Tudo que tem uma relação ganha-ganha, sabe? Uma relação profissional. Quer dizer, Carla, que eu não posso me tornar amiga de quem eu faço networking? Pode. O que eu falo é uma relação evoluída, né? Exato. A relação evolui. Quer dizer que eu não preciso virar amiga de quem eu faço networking? Sim, se você não quiser. Você pode ter só aquela relação ali de troca e não virar amigo da pessoa, não frequentar a casa dela. Tá tudo bem também, sabe? Só que a galera tem esse medo de falar, eu sou estratégica, eu sou intencional. Porque começa, interesseira. Interesseira. Bom, eu ia te perguntar. E aí, como é que faz com esse rótulo que fica? Cara, é porque... E é o interesse? É porque eu gosto de falar que eu sou intencional, né? Mas no frigir dos ovos, eu sou interesseira mesmo, sabe por quê? Estratégica e interesseira, porque tu tá buscando algo que você deseja, né? Eu tô buscando um interesse em comum. Eu tenho uma premissa na minha vida pro networking, que é intencionalidade e gerar valor. Então, eu nunca ali vou sair de um lugar que eu não pense, assim, em alguma forma de retribuir o que a pessoa tá fazendo por mim. Isso deveria ser educação, igual muita gente vai falar que deveria. Mas se eu perguntar pra você, qual foi a última vez que você fez alguma coisa por alguém sem esperar nada em troca, eu duvido que você consiga pensar. Então não é educação, né? Então vamos trazer pra dentro da nossa vida e tentar assim colocar de uma forma natural. Porque a gente realmente nunca sabe com quem tá falando. Então pode ser uma pessoa que você precisa amanhã ou depois. Você vai esperar o amanhã ou depois pra tratar ela bem? Não. Exato. E a primeira impressão é que fica. Exato. Como que você vai gerar valor numa troca se na primeira impressão você já cagou os pés com a pessoa? Exatamente. Então, assim, hoje eu vejo... vamos supor, hoje a gente tem uma aluna que é muito conhecida, Natália Beauty. Tem muita gente que quer se tornar a minha aluna porque eu sou mentora dela. Então, peraí, networking tá fazendo o quê? Colocando dinheiro no meu bolso, né? Com certeza. Porque não necessariamente, às vezes, é ela indicando diretamente. É porque a pessoa me viu dando aula pra ela e fala, nossa, Carla, eu quero ser... Ela é boa. Então, é aquela autoridade, né? Que a pessoa vê, que ela percebe. Que eu tô andando com pessoas que têm uma autoridade naquele momento um pouco maior do que a minha. Então, peraí, tem algo aqui nela. Vou querer fazer o curso com ela. Vou querer fazer uma mentoria com ela. Mas por quê? Por causa de um networking. Ou, às vezes, uma pessoa que eu conheci que me apresentou uma outra pessoa que me deu uma outra oportunidade.
uma história bem simples para ilustrar isso. Quando eu comecei a empreender, eu fui convidada para assistir o podcast do Joel no cinema, o JJ Podcast. O networking já começa ali, tá? Eu não iria se eu não conhecesse alguém que pudesse me levar. Ali. Porque eu não tinha comprado a mentoria dele. Então, tinham alguns amigos meus que tinham comprado, tinham ingresso e mais de uma pessoa me convidou. Eu aceitei, eu fui. O network começou aí. Eu entrei num espaço que você não entraria nem se você tivesse dinheiro, porque era para convidados. Primeira parte do network. Entrei, me apresentei de forma intencional e fiz uma boa pergunta. Eles adoraram, ficaram muito tempo conversando comigo. Depois eles começaram a me fazer pergunta. Eu me senti quase parte do podcast. Já tava ali. Era pra eu estar ali, gente. Não sei porque o Joel ainda não me chamou pra me entrevistar. Boa, Joel! Então, assim, ok. Segunda parte do networking. Eu soube me apresentar. Por quê? Eu tava num cinema lotado. Se alguém daquele cinema saísse dali sem saber meu nome, o que eu me fazia, cara, eu não tinha ido pro evento. Então, eu precisava saber me apresentar de forma que as pessoas soubessem o que eu fazia, qual era o meu nome e qual era a minha autoridade. Ok, isso aconteceu. Fizeram uma pergunta, adoraram conversar comigo. Primeiro ponto do networking feito. O que acontece uma semana depois, quando eles postam no YouTube? Um monte de gente começa a me procurar. A pergunta, quem que fez primeiro? Eu. Então, o que acontece? Todo mundo começou a me procurar. Naquele momento, o network colocou dinheiro no meu bolso, porque muita gente fechou a mentoria comigo. Só que não foi só isso. O que aconteceu? 2 meses depois, uma pessoa entra em contato comigo no meu Instagram e fala: Oi, Carla, tudo bem? Sou a Raíssa, eu trabalho aqui na Jovens de Negócios, empresa do Breno Perrucho, e a gente quer muito te convidar para o nosso podcast. Eu nunca tinha gravado nenhum podcast. Foi o primeiro. E por que o primeiro foi justo aqui da autoridade? Porque você fez todo o caminho para chegar até lá. Entendeu? E aí, o que eu fiz? A famosa técnica da ponte de networking, que eu vejo quase ninguém fazendo ela. Olha aí, galera. Mas aí, anota. Sabe o quê? Ela falou: ai, Carla. Eu falei: não, eu super topo, que legal. Ela falou: eu te vi lá no podcast do Joel, a gente queria muito que você viesse aqui pra falar de comunicação. Eu falei: nossa, que legal. Meu noivo, ele também fala de comunicação. O que você acha da gente fazer um podcast duplo? Porque aí vai ficar, sabe, super legal. Ele mostra a visão dele, eu mostro a minha visão. Ela: não, pode trazer ele então. Eu falei: fechou. Primeiro podcast meu e do Giovanni. E muita gente acha que foi o Giovanni. Ai, ó, a Coragem trouxe junto. Então, mostraram que vieram, mostraram toda a comunicação que eles exalam e multiplicam. Exatamente. Aí o que aconteceu? A gente foi lá, fez um ótimo podcast, fez um ótimo relacionamento com o pessoal. Resultado, voltamos lá mais 3 vezes como convidados. Então, quando você faz um bom relacionamento, as coisas elas vão acontecendo no modo cascata. Só que muitas vezes a gente não para observar. A gente acha que tá acontecendo porque tá acontecendo. Só que não é. Carla, então você fez tudo estrategicamente pensado? Sim. A vida não me deu oportunidade, a vida não me presenteou com isso, não. Eu tava lá sabendo o que eu queria, né? E é incrível isso que você falou. Você foi preparada pro evento e foi a primeira pessoa que fez a pergunta, porque a primeira pessoa que faz a pergunta é que gera visibilidade. Quantas vezes a gente tá num evento, tá num ambiente, quem quer participar, quem quer fazer pergunta? Todo mundo. Todo mundo dá um passo pra trás. Ninguém quer ser a primeira pessoa. Todo mundo vai pra trás e fala assim: cadê? E é justamente você que quer ganhar visibilidade e quer gerar essa rede network, quer mostrar ao que você veio, essa é a grande oportunidade que tem. É uma grande sacada, incrível isso. Se mostre. Mas se aí, mostre. O microfone é seu. Mas esteja preparado. Você estava preparada para isso. E não adianta eu pegar o microfone na mão aqui e o que eu vou falar. Quem eu sou. É difícil, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de responder quem eu sou. Sim. Eu acho que a maior dificuldade é essa, viu? E tem uma forma de se apresentar muito simples e muito clara que qualquer pessoa pode começar a usar a partir de agora desse podcast. Que é, primeira coisa, seu nomezinho. Porque a galera fala assim: faça uma pergunta. Aí a pessoa: então, eu queria saber. Então, você não queria saber nada, não sei nem seu nome. Exato. Se apresente. Pelo amor de Deus, fala seu nome. Seu nome é a coisa mais importante do mundo.
lindo, eu vou te reconhecer por ele. Ou fala a forma que você gosta de ser chamado, não tem nenhum problema, seu apelido, ou seu arroba, qualquer coisa, mas me dê uma forma de te identificar. Então, meu nome. Segunda coisa que eu sempre faço, minha autoridade. Então, por exemplo, cheguei num evento, peguei o microfone e eu falo: meu nome é Micarla Lins, eu sou campeã de oratória, TEDx Speaker e mentora de comunicação e oratória para mulheres. Eu queria perguntar... Pau. 30 segundos. A pessoa nem sentiu que eu me apresentei, mas quem tá ali me ouvindo e tá assim... Vai lembrar. Nossa. Já parou o que tava fazendo, já saiu do celular, né? Opa! Já saiu do celular e Aí já já tá prestou pesquisando. atenção. Campeã de Aham. que negócio é esse que eu não conheço? E a terceira coisa da apresentação é o problema que você resolve. Gente, é muito simples. O problema que você resolve. Você faz bolo, então você vai falar que você faz bolo. Você faz doce, você vai falar que você faz doce. Você cuida de rede social, você vai falar que você cuida de rede social. Mas eu preciso entender o que você faz. Porque senão, eu não tenho um pra que te procurar. Então, não desperdiça. Porque assim... Você tem que... Olha só, como a pergunta num evento, ele é um jogo de gerar valor. A pessoa precisa que alguém participe para mostrar que o evento tá bom. E que as pessoas estão engajando. Então, não fica se sentindo acanhado de perguntar, porque a pessoa precisa de você pra perguntar. Já coloca isso Um na baita sua cabeça. insight, claro. Esse insight é Imagina, incrível. ninguém levanta a mão. Oh, Quer dizer que o evento não tá bom. Aham. Ninguém tá falando, então... Tá todo mundo ali no celular, ninguém tá prestando atenção. Exato. Então, para início de conversa, a pessoa precisa de você. Já que ela precisa de você, então vamos gerar valor dos dois lados. Eu não vou fazer só pergunta para você, não. Eu vou me apresentar. Porque se tiver alguém aqui que precisa de mim, essa pessoa vai saber quem eu sou. Então, eu sempre me apresento. E aí, eu acho que um segundo insight muito rapidinho, importante é... Saiba perguntar. Não pergunta qualquer coisa. De preferência, perguntar algo que tenha a ver com o seu nicho, com o problema que você resolve. Ai, Micarla, mas vai parecer que eu não sei. Que você não saiba. Ou até que você saiba o negócio, mas pergunta, né? Pergunta. Então, por exemplo, eu tava lá no podcast, era sobre alta performance. Eu perguntei pra eles, como vocês preparam a comunicação de vocês com a rotina corrida que vocês têm? Ou uma baita pergunta. Tava ali dentro. Mas era uma pergunta qualquer? Não. Era uma pergunta de algo que eu faço. Que você faz e que você conhecia muito bem quem tava lá. O evento era sobre o quê? As pessoas que estavam lá. Você conhecia muito bem eles. Sim, exatamente. Então, quando eles começam a falar comunicação é muito importante, comunicação é o que mudou minha vida, comunicação é o principal, ele não vende comunicação, mas eu vendo. Entendeu? Então, assim, mesmo que a pessoa venda a mesma coisa que você, não tem tempo pra atender todo mundo. Então, nunca é por nada. Ai, Micarla, mas então quer dizer que eu tenho que fazer tudo intencional? Eu, todo dia, acordo e me lembro que eu tenho só 24 horas naquele dia e que eu só tenho uma vidinha. Eu não vou ficar desperdiçando nem o meu tempo e nem o tempo da pessoa. Então, sim, as coisas, elas acontecem de forma intencional. Ou você se deixa levar pela maré. Só que ser deixado levar pela maré tem um grande problema, né? Aonde você vai parar, né? Se você se deixa levar, deixa a vida me levar. Vamos ver o que vai acontecer. A sorte nunca vai cair no teu colo. As oportunidades nunca vão aparecer na tua frente. Você tem que estar construindo cada dia as suas próprias oportunidades. Aí Exato. sim, elas vão aparecer, né? Por isso que é tão bom ter metas de curto, médio e longo prazo. As pessoas não pensam sobre isso. E ser intencional, quando você pergunta no evento, enfim, fazendo network, é exatamente isso. Você se colocar em primeiro lugar e pensar, opa, o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida? O que eu tenho que fazer hoje? Qual que é a ação que eu tenho que tomar hoje para realmente chegar naquele lugar? Gente, são perguntas simples, mas que fazem toda a diferença, porque realmente a vida passa muito rápido. Quando tu vê, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Mel de 8 anos e o Dimitri de 7. E parece que foi ontem que eu estava na maternidade pegando eles. Então, assim, a vida passa muito rápido para que você se deixe levar pela maré sem realmente pensar aonde você quer chegar. Então, é a sua parte, que ninguém pode fazer por você. E isso prejudica tudo na sua vida, porque, assim, as pessoas realmente vão vivendo como se elas
tivessem tudo bem com os outros fazerem as escolhas pra elas. Eu não tô tudo bem com você escolher pra mim. Eu quero escolher o que eu quero viver. Eu quero escolher quanto eu quero ganhar. Eu quero escolher se eu quero ou não ter filhos e quantos filhos eu vou ter. E aí você percebe do nada, às vezes, duas pessoas que estão juntas, um quer ter filho, o outro não quer, mas a pessoa nunca pensou nisso, porque... Como é que você nunca pensou se você quer, se você não quer? Como é que você nunca desenhou? Onde é que comunicaram isso um para o outro, né? Exato. Então, não é só uma coisa, às vezes, de uma habilidade de networking. Isso prejudica tudo na sua vida. Tudo. Seus relacionamentos, seu emprego. Aí a pessoa passa 10 anos no emprego, acorda e fala... Nossa, não é isso que eu queria. Porque você nunca parou pra pensar o que você quer. Então, fica muito difícil. A gente tem que parar com essa mania de... eu tenho que focar só no que eu não sou bom. Eu tenho que focar só no curto prazo. Cara, é pensar em tudo. Você tá satisfeito com o que tá hoje? Não. O que você não tá satisfeito? Literalmente, o que você não tá satisfeito? O que você pode fazer para melhorar? A gente tem que começar a olhar as coisas assim, colocar no papel, colocar na nossa frente. E aí tem muita gente que vive olhando pro céu, esperando uma resposta, mas você não sabe o que você quer. Como é que as coisas vão mudar? E se a resposta aparecer, de que forma que eu vou interpretar ela se eu não sei pra onde eu quero ir, ou eu quero fazer, o que eu quero da minha vida, pra onde eu quero nadar, pra que lado, pra que rumo? E a maioria das pessoas estão assim. Eu vejo que ao longo dos anos eu pude amadurecer. Hoje eu tenho uma mentalidade que me faz olhar para resultado, que me faz olhar para as minhas metas e meus objetivos. E eu sei que eu demorei um tempo muito longo para chegar nesse momento. Então hoje, se quem tá ouvindo tem a oportunidade de absorver grande parte disso que a gente conversou, 1% de tudo que já foi falado aqui nessa mesa agora, tu já dá um avanço muito grande na sua vida. Exatamente. Já é um passo enorme em busca de algo que você realmente deseja, que tá dentro do teu coração. Assim como você buscou os concursos de oratória, se tornar campeã desses torneios, de ir no TEDx, de estar dentro do TEDx. É a tua intenção, é a tua vontade. E você está se colocando em movimento o tempo todo. É o movimento que gera movimento, né? E o meu próximo passo é fazer um TED em outro idioma. Ai, que massa! Eu acho o TED muito massa. Uhum. Eu acho incrível. Não tenho sonho de participar, não. Eu acho incrível. Mas, gente, como a gente aprende, né? Demais. Nossa. Mas por que você não tem? Não tenho. Não vou fazer você ter agora. Em 10 minutos eu vou estar lá. Gente, fazendo network pra estar lá. Teve um TED que eu cheguei a chorar. Porque assim, ó, tu realmente... A comunicação é incrível, né? Porque ela te leva, né? O bom comunicador, ele faz isso aqui contigo, né? Ele tá no racional, mas tá no emocional e te leva e te faz. Eu falei, gente, eu tô lá... Porque tudo que tu consegue comunicar, que conecta o outro, faz você realmente ir para um lugar que é muito massa. Que é isso de tu te emocionar, de tu te comover, ter empatia por aquilo, né? E muitas vezes te colocar dentro daquela história, porque se tu for parar pra pensar na vida, a vida é uma espiral. A gente tá o tempo todo vivendo as mesmas coisas, Sim. só que em cenários diferentes. Então, quando você para pra pensar que aquilo ali também aconteceu comigo, ou pode acontecer, é muito massa. Se comunicar bem, pra mim, é uma habilidade que todos deveriam querer aprender. Porque tudo é treinável, né? Inclusive a comunicação. Não nascemos assim, né? Comunicadoras. A gente vai treinando e vai fazendo o nosso melhor. E realmente, o mundo merece que a gente coloque nossos sentimentos pra fora, né? E saibam quem a gente é. Ontem eu recebi uma pergunta de uma colega minha e que talvez cabe a você nos ajudar a responder essa pergunta. Ela é uma pessoa muito inteligente, porém ela tem dificuldade de se comunicar, de falar ao mundo tudo que existe dentro dela. Existem gatilhos que são acionados cada vez que ela fala, que trava. Quando a pessoa tá nesse estado que ela sabe o que falar, mas não em como falar, como ela inicia esse processo de quebra disso dentro dela, para ela se desafiando, falando mais, falando melhor? O processo da comunicação, para mim, ele tem 3 passos, como eu falei, né? A mentalidade, a comunicação e o networking. Por que eu comecei a perceber isso? Porque eu poderia trabalhar a mentalidade, a minha aluna se comunicar bem, mas se ela não se conectasse com os outros, ela não ia ter aquele retorno financeiro.
Então, para mim, uma coisa estrategicamente vai levando a outra. E porque antes da comunicação, eu mexo na mentalidade da pessoa. Exatamente por isso que você falou. Eu posso te dar a melhor técnica de oratória aqui agora. Se a sua cabeça não está alinhada, se você não acredita em você mesmo, se aconteceu algum evento traumatizante com você, que ainda te bloqueia de certa forma, não tem filho de Deus que vai te fazer falar. Não tem. Então, o primeiro passo é a gente cuidar da mentalidade dessa pessoa. E eu vejo muitas vezes que o erro ou o que aconteceu não é nem culpa da pessoa, sabe? Sempre são eventos externos, situações em que essa pessoa foi desensibilizada de uma forma muito traumática. Porque a gente vê muita gente falando, você precisa se expor, você precisa aparecer, você precisa treinar, né? Falar... Mas com cuidado, gente. Porque dependendo de como a gente dessensibiliza a pessoa, isso pode se tornar um trauma. Então, eu tenho uma aluna que eu estava trabalhando com ela esse final de semana, que acontecia exatamente isso. A primeira vez que ela foi falar para 2.000 pessoas. Uau! E é a pressão, né? E aí, o que aconteceu? Quando ela desceu do palco, ela falou uns minutos ali, tudo mais certinho. Quando ela desceu do palco, ela passou mal. De passar mal mesmo. Então, o que acontecia? A última lembrança que ela tinha do palco era uma sensação ruim. Então, o primeiro exercício muito simples que eu falei pra ela é: que tipo de comunicadora você quer ser? Ela falou: nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu falei: você quer estar no palco? Você quer falar pra muita gente? Você gosta disso? Ou, ai, Carla, não gosto. Mas espera, você não gosta ou você tem receio? Ou você tem medo de você não dar conta? E eu comecei a fazer esse exercício com ela e ela começou a escrever. E aí eu falei: como é que você quer que a palestra aconteça? Você quer ser aplaudida de pé? Você quer ser aplaudida várias vezes? Vamos começar a imaginar junto comigo. Por quê? A nossa mente não sabe o que é real e é imaginado. Então, eu gosto de trazer isso para dentro da comunicação, no sentido de colocar a pessoa para se imaginar como uma boa comunicadora, a pessoa para se ver em cima do palco antes de estar no palco. Essas são técnicas maravilhosas para começar a fazer. Então, o primeiro ponto é a gente identificar o gatilho. O que é o gatilho? Você subiu num palco sem estar preparada? Alguém falou algo? Você acreditou no que alguém disse? Então é olhar o gatilho mesmo, coloca no papel. Eu gosto muito de escrever, é real. Eu gosto muito de escrever. Coloca no papel mesmo. As emoções vêm, né? Exato. E não tem julgamento, porque não tem ninguém olhando. Então, qual é o gatilho? É lógico que é muito legal você fazer isso também, essa parte do gatilho com um profissional, para você não ficar estagnada. Mas vamos olhar para o gatilho? Tá, a partir de olhar para o gatilho, a gente vai traçar um plano para melhorar a sua mentalidade, para você se ver de forma mais positiva. O que eu mais vejo é a mulher que vive se sabotando, vive colocando outras pessoas acima dela. Não, porque aquela pessoa ali é mais capacitada do que eu para fazer isso. Não, porque ela fala melhor do que eu, então vamos deixar ela aí. Não é assim. Você tem que olhar para você primeiro. Então, o que está acontecendo? Como é que você está se comunicando com você todo dia, quando você acorda? O que vem na sua cabeça quando você se olha no espelho? Isso, para mim, é comunicação, tá? A forma que você fala com você mesma. Hoje, antes de vir, eu postei nos stories assim: eu não aceito ser destratada nem em música. Uau! Que legal! Nem em música. Ai, tô ouvindo lá uma música que a mulher não presta, que a mulher é isso. Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Por que eu vou aceitar ser destratada por um cara que tá cantando que eu não presto, que eu sou... Peraí, por que eu tô ouvindo isso? Ó a mentalidade aí. Por que eu tô ouvindo isso? Peraí, não. Então, eu ouvi uma música que vai falar que eu sou bonita, que eu sou gostosa, que eu sou rica, que eu sou próspera. Eu vou escutar isso. Então, às vezes, é uma coisa simples. Qual a música que você tá ouvindo? Qual a notícia que você tá lendo? Quem que você tá escutando? Pra quem que você tá pedindo opinião? Você tá prestando atenção nisso? Porque isso é o básico. Mas quando a gente para olhar de verdade, é um básico que a gente não faz. Então, tudo isso vai ajudando a aumentar a sua autoconfiança. Então, são exercícios simples de mentalidade. Escutar música, fazer visualização positiva, olhar para si mesma na frente do espelho, se elogiar. Elogiar outras pessoas também faz muito bem, gente. Quando você elogia o outro, você vê a felicidade nele. Então, eu começo a traçar ali para minha aluna um plano estratégico de autoconfiança, porque eu falo que a comunicação para a mulher tem que ser uma comunicação confiante. Porque se a mulher ela não se sente confiante, ela não se comunica. A autoestima ela tá totalmente ligada a isso, né?
100%. 100%. Pode ver, se a gente coloca uma roupa que a gente não se sente bem, acabou. Você não consegue falar na frente de pessoas, de multidões, ou até com uma única outra pessoa. A tua confiança, ela já tá mais baixa. Exato. E aí, por que quando a gente acorda, a gente não se arruma? Por que a gente acha ruim? Aí, ó, é isso aí, ó. Por que a gente acha ruim quando a gente tá num ambiente, a gente tá calado e ninguém presta atenção na gente? Mas você não fez o mínimo, você não acordou, você não se arrumou, você não olhou no espelho. A validação, ela não tem que vir do outro. A validação do outro, ela é um over delivery. É um extra, é um plus. É um extra. É um plus. É um plus. Meu namorado me achar bonita é um plus pra mim. Antes dele me achar bonita, eu me acho com Eu tenho que estar incrível todos os dias, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. É como você disse, tem 24 horas ao acordar. Exato. Eu vou deixar para amanhã ser incrível. E a gente perde oportunidades, porque assim, já aconteceu muitas vezes comigo de eu estar em casa, trabalhando arrumado, uma aluna ligar e falar: vou gravar um programa agora, tô surtando, eu preciso de você agora. Não é você daqui a 10 minutos, é você agora, Micarla. Pega um Uber, tô mandando um carro e sai. E eu tenho que sair. Agora imagina se eu não tô arrumada. Estar preparada para as oportunidades. Não vai dar pra ir porque eu não me arrumei, porque... Faz 3 dias que eu não lavo o cabelo. Sabe? Então, assim, a gente tem... E eu não culpo as mulheres, tá? Porque eu sei que existe todo um pensamento de futilidade com a relação de a gente se cuidar. A gente cuidar do nosso corpo, a gente cuidar da nossa unha, a gente cuidar do nosso cabelo. Tudo é uma grande futilidade para as pessoas, sabe? Só que não é futilidade você se olhar com amor. Não é futilidade você... autocuidado, né? Cara, você veio ao mundo com isso aqui, ó. Eu só tenho esse aqui. Então, se eu tenho esse corpo, então eu vou colocar a melhor roupa nele. Se eu vim com esse cabelo, eu vou cuidar desse cabelo da melhor forma possível. Eu vou me amar antes de mais nada, antes do outro. Como eu disse, o outro é um plus pra mim. Então, todo dia eu vou lá e brinco, né? Gente, hoje eu tô um absurdo de elegante. Eu li isso hoje numa foto que tava maravilhosa, com essa legenda. E essa legenda traz ânimo, deixa a gente pra cima. E olha só que louco, isso limita as pessoas, dá um limite para as pessoas que querem te desrespeitar. Porque eu nunca recebi ninguém criticando minha imagem quando eu falo: hoje eu tô bonita pra caramba. Alguém falar assim: ai, não tá não. Porque a pessoa fica constrangida com o amor que você tem por você mesma. Ela sabe que se ela tentar te atacar ali, não vai funcionar. Então eu já ouvi de muita gente: ai, Micarla tem um excesso de confiança. Obrigada. Foram anos de terapia, anos de treinamento, amor, tá funcionando. Nossa, que bom que você percebeu. O excesso de confiança pra mim não é crítica pra mim, é elogio. Eu falo: nossa, amor, obrigada. Ai, verdade. Ai, eu tenho medo. Você preparou? Igual roupa nova. Ai, obrigada. Muito bom, cara. Então, acho que o primeiro passo, assim, quando a gente tem esses gatilhos, é trabalhar nosso autoconhecimento, sabe? Olhar com mais amor pra gente, olhar com mais carinho, com mais cuidado. E aí, depois disso, você tá pronta para começar a saber técnicas. Porque as técnicas, elas também te deixam autoconfiante, tá? Porque muita gente não se comunica porque ela pensa que ela tá se comunicando errado. Quando ela tem uma visão clara das técnicas, quando ela sabe subir e descer a voz dela, quando ela sabe argumentar, quando ela sabe a técnica por trás de ser persuasiva, ela se sente confiante porque ela sabe o que ela tá fazendo. E a insegurança vem do eu não sei fazer isso. E não sabe também o que vem depois. Com a técnica, Exato. você sabe que momento utilizar e o que vem depois, não fica preparado. Exato, você não se sente perdida. E esse é o problema. Muita gente se sente perdida ali no palco. E aí eu fiz todo esse trabalho com essa minha aluna. E aí ela foi subir no palco. Micarla, ela não estava nervosa? Estava. Eu vi. Sim. Eu fico nervosa. Como é que ela não vai ficar? O frio na barriga, ele sempre acontece. Exato, imagina ela. Mas ela foi lá, a gente fez exercícios de respiração antes dela subir no palco. Eu repeti pra ela tudo que eu via verdadeiramente nela. A gente fez muito exercício de alta performance pro palco. Ela subiu. Quando ela saiu, ela me olhou e falou: agora eu quero 1 hora. Muito bom! Eu falei: nossa, é isso, sabe? Ela tinha 10 minutos, agora ela quer 1 hora. Meu Deus, eu fiz
certo. Por quê? Porque ela tá com uma boa comunicação, mas além dela tá com uma boa comunicação, ela tá confiante. Ela sabe que ela foi bem, ela sabe que ela é boa. Então, às vezes, falta isso pra gente, sabe? A gente saber que a gente é realmente boa. E será que também não tem um pouco da mentalidade de julgamento? Porque eu acredito que da mesma forma que talvez uma pessoa pode estar julgando o outro que está no palco, ela vai se sentir julgada a partir do momento também que ela está naquele palco, né? Eu acho que tem muito desse paradigma, às vezes, dentro da gente. Se eu tô julgando, a hora que eu subir lá, eu vou ser julgada. Então, eu já fico preocupada com aquele julgamento que eu mesma tenho de outras pessoas. Mas aí, coloca na cabeça, você vai ser mesmo. Tipo assim, não tem nada que eu possa fazer. O bom ou o ruim vai ser. Tem nada que eu possa fazer, tem nada que você possa fazer. Ai, Micarla, você é julgada? Vai. Eu tô sendo julgada agora. Só que a questão é, você vai ouvir quem? Você vai ouvir eu, você vai ouvir a pessoa, você vai ouvir você mesma. Porque, assim, eu vejo, né, como a gente tava falando muito de comentário, muita gente critica muita coisa que eu faço. Muita gente fala, nossa, mas eu acho que você se comunica mal. Nossa, mas eu acho que você deveria cortar o cabelo. Nossa, mas eu acho que você devia emagrecer. Nossa, mas eu acho que você devia engordar. Nossa, mas eu acho que você devia fazer isso, fazer aquilo. Oh, Deus! Imagina se não tivesse as metas claras de curto, médio e longo prazo. Exato. Tu ia virar qualquer coisa que não você mesma, né? Porque todo mundo acha alguma coisa. E sabe qual é o pior? Eu vejo uma hipocrisia muito grande, assim, do mundo digital geral, sabe? No sentido de, as pessoas não são autênticas. Você não deixa. Como é que a pessoa vai ser autêntica, cara? A gente não aceita mais as pessoas serem elas mesmas. A gente quer que a pessoa seja assim, que ela corte cabelo. Que ela corte o cabelo pra ser business woman. Que ela bote um terninho pra ela ser não sei o quê. Que ela bote um salto, que ela faça isso, que ela faça aquilo. E aí, qual que é o tempo que a gente tem de ser autêntico e ser a gente mesmo? Exato. De usar o preto que eu tanto amo. Aí depois tá todo mundo igual e a pessoa fala, agora tá todo mundo igual. Foi você que reclamou pra ficar todo mundo igual, cara. Verdade. Foi você que pediu isso, sabe? Foi você que falou que tinha que fazer assim, assado pra funcionar. Então isso é muito chato. E antes de vir, eu tava me questionando, né? Com esse negócio do cabelo, porque todo mundo sempre fala, tem que cortar o cabelo pra passar mais autoridade. Quem se comunica bem, passa autoridade com cabelo curto, com cabelo grande, cabelo médio, não importa o tamanho do meu cabelo. Eu tenho cabelo gigante, meu cabelo bate na bunda pra quem não É enorme, gente, volumoso, tem bonito. cabelo, tá? Que maravilhoso. É bem grande. Se eu abrir uma caixinha agora no meu perfil e falar qual palavra vocês me descreveriam? Já fiz isso mais de uma vez. Poder, força e autoridade. São as 3 palavras que aparecem. O que tem a ver com o meu cabelo, né? E eu não tenho cabelo curto. O que tá acontecendo, então, para as pessoas me verem assim? É a forma que eu me porto. É a forma que eu me comunico. É quando o outro tenta me desrespeitar e falar como eu deveria ser e eu não deixo. É isso então, né? Só que eu tava vindo e vi o stories de uma pessoa e ela falando, porque cabelo longo passa feminilidade e o cabelo curto passa autoridade. Peraí, quer dizer que uma mulher feminina não pode ser uma autoridade? Quer dizer que o feminino, ele não é respeitado? O feminino, ele é doce? E aí eu tenho que me masculinizar pra tentar ser vista com um mínimo de respeito? E acontece, tá? Porque quem palestra de vestido? É verdade. Quem vai pra uma reunião de vestido, de saia, são roupas bonitas que podem estar ali, uma saia midi, uma blusa ninguém tá falando fechada. de mini saia. Mas vamos pegar ali, melhor cenário, uma saia midi, um salto, uma blusa fechada. E eu tô falando por mim, tá? Eu comecei a me questionar esses dias que nem eu faço isso. Eu também vou de calça. Por que eu vou de calça? Por que eu vou de blazer? Eu me acho mais confortável. Mas às vezes tá no nosso inconsciente que o terno, ele traz mais respeito. Só que o terno, ele vem de onde? Ele vem de quem? Masculino. Ele vem do masculino. Tô falando que é errado usar terno, pelo amor de Deus. Não é errado, porque eu amo um blazer, tá, gente? Eu estou de blazer, inclusive. E eu gosto. Só que antes da gente falar se o blazer passa ou não a autoridade, a gente tem que entender por que a gente tá optando por ele sempre que a gente tá numa posição acima de outras pessoas. Por quê? Porque o feminino não é respeitado. Vamos começar a usar vestido.
Vamos começar a usar vestido na palestra. Vamos começar a usar hashtag palestra de vestido. Vamos subir essa hashtag agora. Verdade, uma boa... É uma boa um bom olhar e uma boa percepção, né? Porque isso é muito importante. Eu acho que foi a Natália que fez uma palestra aqui, num evento em Floripa, onde ela entrou de terninho e no meio da palestra ela tirou o terninho e estava de pijama. Você gostou? Incrível, achei incrível isso. Ai, que incrível. Foi a gente que desenhou. Eu achei incrível isso, porque você tá te despindo realmente de todo o estereótipo que criam para você e você se apresentar de maneira genuína. Quem tem essa coragem de se apresentar de pijama? Mas foi exatamente isso, porque era um evento para empreendedoras, né? E aí, quando a gente começou a montar, porque a gente tem trabalhamos eu e o Giovanni com algumas alunas em específico. Quando a gente começou a montar a palestra dela, nossa principal preocupação era querer passar nela, com uma entrada que a gente chama de límbica, que é uma entrada emocionante, a autenticidade dela. E a autenticidade da Natália é o pijama. Ela usa o pijama, ela trabalha de pijama. Então, por que na hora da palestra, ela tem que subir em cima de um palco e palestrar de terninho? A Natália não é assim no dia a dia dela. Ela é super feminina. Ela sempre tá de rosa, sempre tá de vestido, sempre tá com as flores, as borboletas. Por que na palestra tem que ser diferente? E aí, a gente tentou fazer algo diferente com ela com relação a não, você vai palestrar de pijama. E aí, ela topou, que é muito legal. E foi incrível. Eu tava lá também, pude assistir, acompanhá-la de perto. Fiz esse treinamento também antes dela entrar com ela. Então, é legal quando você vê... Impacta muito isso, né? E a gente começa a refletir sobre realmente que imagem que eu tô tentando transmitir. É algo que faz parte da minha identidade? Ok, mas será que eu estou tentando parecer ser alguém que eu não sou? Para gerar uma credibilidade que eu não tenho, para me encaixar numa caixinha que eu não quero fazer parte? Exatamente. E essa é a questão. Qual é o preço de você deixar de ser quem você é? Porque pra mim é bem alto, sabe? Então, volta e meia, eu fico me questionando até porque eu faço algumas coisas de forma inconsciente. Eu gosto de blazer, eu também me sinto mais confortável. Mas eu já cheguei no nível de me sentir desconfortável com determinadas roupas em podcast. Então, por exemplo, se é um podcast que eu vou ser entrevistada por homens, eu não coloco um corset igual esse aqui. Por que eu me sinto desconfortável tem o decote, assim? tudo. Por que eu me sinto mais confortável em ousar assim quando eu tô com mais mulheres? E aí você começa a se questionar, será que você tá fazendo porque você gosta mesmo? Ou porque tem um certo medo ali, um certo receio inconsciente? Não de ninguém fazer nada, mas às vezes o medo de ser julgada mesmo, sabe? Como é que as pessoas vão me olhar se eu tiver como uma mulher? É verdade. Verdade. Essa reflexão é incrível. Pesado, né? É, muito. Não, é hashtag vestido, hashtag já vai mudar. A gente tinha que ter vindo às 3 vestidos. Eu prefiro calça, porque eu me sinto mais confortável. As 3 de alfaiataria aí, ó. Sentar e tudo mais. Mas eu uso blazer também, mas tem muitas vezes que não. Que eu coloco mesmo, porque eu me sinto mais confortável, me sinto bem. Não porque eu acho que eu tenho autoridade ao colocar a peça. E eu acho que a autoridade, ela tá na sua confiança. Uma mulher confiante, meu amor. Assim, ninguém para uma mulher confiante. A autoridade está na confiança da mulher. Porque uma mulher confiante, você vai falar, você vai fazer. E a mulher vai estar assim. Eu vou fazer o que eu quero. Não. Não. Eu adorei essa técnica. Não. É incrível. E agora, aproveitando para falar um pouquinho sobre o teu relacionamento. Vocês falam muito de oratória em casa, porque eu acho que acaba não fugindo desse universo, né? Vocês têm esses disputas de casal em casa? A galera sempre pergunta isso. Eu acho engraçado, porque eu falo assim, gente, isso é mó problemático. Inclusive, volta e meia a gente tem que falar, a gente namora, a gente não tá competindo. Não é um debate, calma. Pensa a DR desses dois. Exato. Gente, muita terapia. Gente, eu não tinha pensado nisso. E muita terapia, amiga. Dias duelando. Não. E gente, eu não tinha parado pra pensar nisso.
E outra, o torneio de oratória... Eu tô em outro lado, gente. Eu achei que vocês só ficavam no quarto do Orlando debatendo. Eu não tava nesse debate aí da DR, não. Ainda mais porque a gente trabalha com o mesmo tema, né? Então, o Giovanni, ele também fala de comunicação. Só que ele fala de comunicação em geral. E eu falo de comunicação voltada só para o universo feminino. E aí, a gente começou a perceber isso, que, na real, a gente tinha que se lembrar de que nós não estávamos competindo. Sério? Sério, porque é intrínseco. Quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala sobre o poder de você descobrir determinadas coisas, você sabe quando a pessoa tá usando um gatilho mental com você... Você sabe quando a pessoa tá querendo argumentar... Não, isso aí é técnica nova, você não vai me pegar. Aí, do nada, começa a falar, eu falo assim... esse gatilho mental aí. Na próxima vez, não. ele tem que vir pra vocês fazerem o nosso outro podcast da empresa, pra vocês falarem sobre isso. Deve ser muito massa, né? Muito engraçado. Cara, e volta E o nível aumenta, né? Porque um vai tentando desafiar o outro. Mas aí não acaba nunca, né? Alguém tem que ceder, né? Alguma hora, né? Quem é que cede? Ele, óbvio. Maravilhosa. Esqueceu que eu sou uma mulher confiante. Esqueceu que eu sou ariana. Ainda tem isso, gente. Além da confiança, ela é ariana. Gente, como ninguém segura. Giovanni tá lascado. Muito legal. Mas é muito legal, porque desde que a gente começou a empreender juntos, acho que volta e meia surge muito da galera, às vezes, colocar a gente num patamar de competição, sabe? O Giovanni, ele viralizou muito ano passado, eu fico muito feliz por ele. Só que parece que as pessoas não sabem aceitar que a gente pode ver uma pessoa do nosso lado crescer e a gente ficar feliz com isso, sabe? Hoje ele tá com quase 600... Não, já passou. 635 mil seguidores. Uau. E todos os... Gente, ele bateu 20 mil seguidores, eu fazia um bolo com uma vela. Ele batia 50, tava lá eu com um bolo com a vela. Teve uma hora que eu falei, não dá mais pra fazer bolo. Chega de bolo, que é um atrás do outro. Que você tá viralizando demais, não tem mais vela que aguente, entendeu? A gente vai ter Não, vou te dar outros presentes que o bolo já não tá mais dando. Mas, assim, eu fico muito feliz por ele. Eu acho muito legal essa parceria, porque a gente se trata como empresa, sabe? A gente não se trata Giovanni e Micarla. Então, ele me ajuda com muita coisa, eu ajudo ele com muita coisa. Então, eu fiz faculdade de marketing. Então, eu trago muita estratégia de marketing pra ele, muita estratégia de networking pra ele. Incrível. Ó, vai nesse lugar aqui, olha esse evento aqui, olha esse podcast aqui, você vai estar em tal canto. Então, vamos fazer isso, isso e isso. Em contrapartida, ele que faz meus cortes de podcast, porque eu sou péssima nisso. Mas o casal é isso, né? Vocês se... Então, tem coisas que eu sou muito boa, tem coisas que ele é muito bom. E a gente, de certa forma, começou a unir isso para os nossos alunos, sabe? Então, tem algumas alunas, no caso, né? Porque eu não atendo homens, algumas alunas que a gente atende em conjunto. E é muito legal, porque a gente vê essa diferença do lado mais da comunicação racional do Giovanni e o meu do lado mais da mentalidade, do positivo, do tem algo acontecendo aqui que a gente não tá percebendo, então me deixa com essa parte com ela e pega essa parte aqui, sabe? Então, é legal, é um pouco cansativo, acho que a gente fala pouco sobre como é um pouco cansativo às vezes você ter um relacionamento com uma pessoa que você trabalha junto 24 horas por dia, e é o não se esquecer de si. Porque eu vejo muitas mulheres, às vezes, entram em relacionamentos e começam a se anular, porque o parceiro é grande, porque o parceiro é conhecido. Então, eu vou me anular e só ajudar ele. Ajudo ele com todo o meu coração, no que ele precisa, assim, a todo tempo. Mas eu também, antes de mais nada, me ajudo. Porque dentro de um relacionamento tem os dois, mas também tem o individual. O relacionamento não é só o relacionamento, gente. É você ser individual e ele ser individual, sabe? Isso é muito importante. E vocês também trabalham home office. Então, vocês estão 24 horas... 24 horas. Real oficial. Real oficial. Gente! Real oficial, porque, ó... Quando a gente viaja, né? Ó, esse mês... Essa foi a única viagem que eu vou fazer sozinha. A gente, semana que vem, vai pra Patos de Minas palestrar. E dessa vai ser uma palestra dos dois juntos no palco, na mesma hora. Daí, depois a gente vai pra Brasília
os 2 palestram, mas cada um sobre um tema em horários diferentes. Depois a gente vai para Natal. Então, assim, a gente sempre tá viajando em conjunto. Às vezes eu tenho palestras que, na real, ele que não vai, porque são eventos 100% de mulheres. Mas até em alguns eventos de mulheres, elas super acolhem ele. Eu acho super engraçado. Falo, não, pode trazer. Legal. Mas, assim, a gente viaja... Quando a gente viaja, trabalha. A gente normalmente viaja junto. Em casa, é home office, 24 horas por dia trabalhando junto. E aí tem aluna que a gente atende junto. Então, assim, tem horas que a gente mesmo se preocupa um com o outro de... Nossa, faz algo que você gosta. Você fez algo que você gosta. Sai com seus amigos. Vai ser legal, sabe? Não, vai lá fazer o cabelo. Fazer a unha. Vai lá ter um tempo seu. Não porque eu não suporto mais a companhia do outro. Mas é porque foi a nossa individualidade que fez com que a gente se tornasse um casal. E não pode se perder essa individualidade nunca, né? Exato. Porque depois, caso aconteça algo, é difícil resgatar ela, né? E é muito bizarro, porque eu converso muito com muitas mulheres, meu público é feminino, então a gente acaba adentrando em muitos temas, né? E aí muita gente sempre me pergunta, porque nós não somos casados, né, no papel. Como é a relação de vocês? Nós temos uma relação de empresa. E isso foi deixado claro por mim desde o início. Então, não é, nós trabalhamos juntos. Não, eu sou sócia de metade dessa empresa. Então, o nosso CNPJ é o nome dos 2. Tudo é o nome dos 2. E aí, esses dias eu falei com ele, tem que procurar uma advogada pra gente assinar um contrato de união estável, né? Que a gente já tá namorando há 2 anos juntos. Ele falou, não, mas já vou te pedir em casamento. Eu falei, mas até lá você vai assinar um contrato de união estável. Vamos deixar isso aí registrado. Exato. E aí tem gente que fala assim, mas quer dizer que você tá desconfiando do Giovanni, então? Não, eu amo tanto ele que eu prefiro preservar o nosso relacionamento a esse ponto. Então, tem coisas que a gente, como mulher, tem que se preocupar sim. A nossa individualidade é o principal. Então, não importa com quem você faz sociedade, não importa com quem você confia. Pode ser, assim, a pessoa que você acha que é a pessoa da sua vida. Você vem primeiro. Por quê? Porque se você não cuida de você, você não tem força pra cuidar dos 2. E essa é uma forma de você cuidar de você e de você cuidar do outro. Porque se vier a acontecer alguma coisa com você, você tá respaldando o outro para que o que é seu, o que vocês construíram juntos, que por direito também é dele, não fique para outras pessoas. Porque acaba acontecendo, né? E a galera sempre acha que é tudo relacionado à separação, mas às vezes não é, gente. Quando você não é casado no papel, o bem, normalmente, ele vai pra mãe. Exato. E é uma conversa que eu tive esses dias com meu marido, justamente que a gente não tem união estável ainda. Ele falou, imagina se acontece alguma coisa com você. A gente tá construindo tanta coisa junto que automaticamente vai pra tua família. E eles, muitas vezes, não vão entender que você construiu junto com a outra pessoa, né? Então, é algo de você pensar no outro se caso você não estiver mais aqui nesse plano presente, né? Eu acho isso importantíssimo. E não é só o término mesmo, como vocês falaram. Eu sou da área do direito, né, galera? Tudo é contrato. Eu acho assim. E o pior é que ele que é advogado. Eu vivo falando pra ele me dar logo a OAB dele, passar pena não. Tá certo. Mas é muito incrível. Eu já acompanhei vários cortes da maneira com que ele fala de você, o amor realmente que ele tem por toda a tua jornada, a tua trajetória, que ele fala muito sobre isso, é incrível. Eu acho que, sem dúvida, é uma relação de disputa, de embates, mas que deve render muita coisa boa para ambos. Vocês crescem muito juntos, né? Mas é porque foi essa troca desde o começo. Quando o Giovanni, ele decidiu empreender, eu super ajudei ele. Eu achava que ele tava ficando louco, porque ele saiu do direito. Ele, com menos de 1 ano, como advogado, estava trabalhando num dos melhores escritórios de São Paulo, recebendo bem. E ele resolveu largar tudo para empreender. Mas eu falei pra ele que ele tava ficando louco? Não. Eu apoiei, falei, isso aí, vamos lá, 6 em 7. Bora! 6 em 7. E por dentro eu tinha minhas dúvidas. E eu falo hoje em dia pra ele, cara, no começo, quando você falava que ia dar tão certo, eu não vou ser hipócrita de falar, eu sempre acreditei em você. Mentira! Várias vezes eu achei que você tava ficando maluco. Só que a questão existe uma dúvida, um abismo muito gigante entre você duvidar de alguém e você desmerecer alguém. Então, eu nunca desmereci o sonho dele. O sonho é dele, ele vai dar o jeito dele de conquistar, sabe? E aí, a gente entrou numa outra questão que era, eu não queria empreender.
Eu não queria de jeito nenhum. Eu ganhava mal, porque eu ganhava 1.000 e pouco por mês. O meu trabalho era extremamente longe. Eu não tava feliz, realizada, satisfeita. Mas assim, pra mim, ok. E o Giovanni, ele falava desde o início. Cara, você não gosta de obedecer os outros. Tu tem que sair daí agora. Então, assim... E ele, até hoje, né? Ele fala, não, Micarla, eu vejo você liderando grandes multidões. Ele fala aquilo mesmo, gente. Todo dia, ele sempre falava daquele jeito. Ele não fala porque ele tá no podcast. Então, eu lembro que eu brigava com ele. Eu discutia, não é uma escolha sua. Sou eu que escolho se eu quero empreender ou não. E chorava porque eu falava, não quero me sentir obrigada a fazer isso. Só que no final das contas, eu comecei a perceber que eu estava duvidando de mim. Ele acreditava, só que eu duvidava. Porque eu ficava pensando assim, se der errado, quem que vai pagar meu salário? Sabe? Como é que eu vou fazer pra... Assim, eu achava que não daria certo e que aí ele teria que me bancar e aí eu não queria... Ser bancada por ele. Exato. E os paradigmas, né? E aí, o que eu faço... E não é nem ser bancada numa questão... Ai, de depender. Cara, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas é que... Poxa, eu tenho essa vontade. Eu queria trabalhar também. Se eu não quisesse, tudo bem. Até hoje ele fala... Carla, se um dia você acordar e falar... Não quero trabalhar, fique tranquila. Você não é obrigada a fazer nada. Só que ele mesmo fala... Só que eu sei que você não é assim. Eu sei que você gosta. Eu sei que você tem prazer pelo que você faz. E aí, eu discutia muito com ele. Até que eu comecei a olhar pra mim e tentar entender. Cara, por que eu não quero isso aqui? É porque eu tô com medo? É porque ele tá errado? Mas se eu tentar, o que eu perco se eu tentar? E aí, foi assim, eu comecei a empreender 100% por influência do Giovanni. Porque se fosse por mim sozinha, eu não teria começado a empreender. Eu não teria. E aí, vinha muita comparação. Porque eu queria empreender ali no fundo com comunicação, mas eu pensava assim, o Giovanni já tá fazendo isso. Por que eu vou fazer? Não, mas ele já faz, ele já atende. A gente vai competir um contra o outro de novo. Tipo, não tem necessidade. E aí, uma vez, olha a importância de comunicar, né? O que a gente sente. E aí, eu sentei com ele e fui sincera. Eu falei, cara, eu queria muito trabalhar com comunicação, mas... Eu não quero trabalhar porque você já faz isso. E a gente vai fazer a mesma coisa. E a gente vai competir um contra o outro. E ele falou, tá louca? Você é completamente diferente de mim, Carla. Não se põe nesse papel. Vai lá, é o que você quer? Então vai, bora. Vamos começar. Vamos lá comigo. E aí eu comecei a empreender. E também eu sou o tipo de pessoa que se eu decidir algo... Pode dar errado eu voltar atrás? Pode. Mas a minha decisão é minha decisão. E eu sou muito grata por esse apoio que ele me deu, sabe? Então, a gente sempre teve naquele papel de ajudar um ao outro. Quando ele pensou em desistir também de empreender, eu falei, não vai, não. Aqui não. Depois de tudo que a gente passou, porque um lançamento deu errado, não vai desistir, não. Não deixo... Não, peraí, vamos buscar uma resposta, vamos ver o que a gente fez de errado. Então, é isso, sabe? Que a galera não vê o atrás, a galera acha que a gente tá numa competição constante, sendo que pra gente... um apoiando o outro e um completando o outro, né? Exatamente, sempre. E aí é aquilo, né? As pessoas sempre vão colocar a gente nesse papel de comparação com todo mundo. Elas sempre vão tentar diminuir o que a gente faz, porque na realidade dói demais pra elas entender e aceitar que você conseguiu aquilo sozinha, muitas vezes. E aí elas vão olhar e vão falar, mas eu não tenho um Giovanni. Mas eu não tenho um parceiro. Cara, dos meus 18 até meus 20 e poucos anos, eu também não tinha ninguém. Eu trabalhava em 2 empregos e fazia faculdade, me mantinha do mesmo jeito. Então, ele vem como um complemento para apoiar e ajudar a minha vida, mas sem ele também eu sou tão boa quanto. E sem mim, ele também é muito bom. É complemento. Exato, a pessoa vem para somar. Ela não vem para te cortar no meio e jogar fora uma parte de você. Muito maravilhosa, né? E eu escutei uma passagem que ele falou o quanto você acredita, e eu ouço muito você falar do poder da ambiência, né? Como o poder da ambiência nos transforma e nos faz e tem o poder de nos colocar pra frente.
Falando em poder da ambiência, o que você falaria para as mulheres que estão ouvindo a gente e que estão em ambientes que elas estão percebendo que são ambientes que não as colocam para frente? O que elas fazem para se colocar em movimento? Sai. Adoro! Gente, eu não enrolo igual o Giovanni, Pega tá? essa caneta, pega essa xícara. Não, Pega. eu não enrolo igual o Giovanni. Brincadeira. Que a galera brinca com ele, que ele enrola, né? Sai, cara. Sai porque eu perdi muito tempo da minha vida em relacionamentos abusivos, que eu não era respeitada pelo meu parceiro. Assim, mas não era respeitada mesmo. Ontem eu tava conversando sobre isso com uma amiga minha, eu falo assim, eu olho pra trás e eu vejo quanto desrespeito eu aceitei. E eu falo, caramba, ainda bem que eu sei superar e olhar pra frente de novo, porque senão eu ficaria parada no desrespeito que eu não aceitei. Só que a questão é que você não precisa aceitar o desrespeito de ninguém. Você não precisa aceitar a crítica construtiva de ninguém. Você não precisa aceitar o relacionamento que não tá dando mais certo pra você. Você tem a opção de levantar e se reerguer enquanto tem tempo. Por isso que eu falo da individualidade de nós enquanto mulheres sozinhas, cara. Hoje, a maior taxa de pobreza entre mulheres é, sabe qual? A mulher que se divorcia, o cara vai viver a vida dele e ela fica sem nada. E essa mulher vai viver em extrema pobreza. Então, não perde o seu tempo. Nem em relacionamento amoroso, nem em relacionamento de amizade. Não deixa pessoas que não vivem a sua vida por você definir quanto você vai ganhar, com quem você vai falar, quanto você como você vai se vestir ou não, porque é o que a gente faz. Toda vez que a gente se cerca de pessoas tóxicas, a gente para de ser a gente mesmo. A gente começa a perder nossa autenticidade. E aí a gente começa a fazer o que o outro quer. Só que o que o outro quer pra você é muito pouco. Você acha que a galera quer ver você crescer? Não quer. Ah, eu tenho uma amiga que me apoia. Legal, cara, que bom. Mas assim, você acha que tiver que decidir entre ela e a família dela, entre você, essa pessoa vai decidir quem? Eu falo por mim mesma. Se eu tiver que decidir por alguém, é por mim, antes de qualquer pessoa. Isso é um ato de egoísmo? Eu sou egoísta pra caramba, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu não me importo realmente. Isso não quer dizer que eu não seja empática. As pessoas confundem as coisas. A gente tem que aprender a ser egoísta. Ou a gente vai viver o resto da nossa vida em relacionamentos fracassados. E eu tava lá, campeã de oratória, um monte de título, fazendo um monte de coisa, com uma galera que não me respeitava. Não me respeitava, não importa o que eu fizesse. E aí eu comecei a parar pra pensar, por que eu quero o respeito deles? Porque é você que corre atrás da aceitação. É você que corre atrás do respeito. Não é a pessoa que fica correndo atrás de você falando não vou te dar. É você que fica atrás da pessoa. Então eu parei, olhei e falei, por que eu quero a validação dessa galera? Uma galera que, assim, não tá onde eu quero chegar. E digo mais, tem gente grande que já me deu crítica não solicitada que eu também não escutei, porque eu também não quero saber. Porque a gente confunde, quando a gente fala de ambiência, o outro ser grande com ele ter automaticamente direito de te dizer o que você deve fazer ou não da minha vida. Comigo não, meu amigo. Você pode ter faturado 50 milhões, eu não tô nem aí. Se você me desrespeitar, não importa quem você é. Eu não me conecto com você pelo nome que você tem. Eu só me conecto com você se você tiver os mesmos valores que eu. Se você não tem, não quero. Não importa. Pode ser assim, sabe, a pessoa mais famosa do mundo. Não tem o mesmo valor que eu, não me interessa. Porque não vai ser uma relação de, assim, troca, sabe? Que vai me favorecer de alguma forma. Não quero. Pode ir com o seu nome pra casa do caramba, sabe? Não quero. Então a gente acaba se perdendo porque a gente vive constantemente colocando os outros acima de nós em todas as situações. E aí eu vejo muita gente falando assim, por exemplo, não tem competição, sabe? Todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro, todo mundo é brother. Bem. Todo mundo quer que você se lasque. A real polêmicas é essa. Todo mundo quer que você se lasque. No final do dia, se a pessoa tiver que escolher por alguém, ela vai escolher por ela mesma. Não acho que ela vai escolher por você.
Se tiver entre você e ela, é ela. Ela. Então, ou você coloca isso na sua cabeça pra você ser o mais importante, pra sua família ser o mais importante e dane-se o resto, ou você vai ficar sendo massacrado, vai ficar sendo pisado, vai ficar ali no que a galera quer. Porque você é ótimo, muito bom pra todo mundo quando você não tá incomodando. Quando você é pequeno e ninguém tá olhando pra você. É você crescer 1 centímetro mais que o outro, que você vai ver quem é quem de verdade. Você quer descobrir quem é quem de verdade? Não é na hora que você tá ferrado. É a hora que você Aí eu descubro quem é quem quando eu tô mal, na merda, e eu procuro. Pessoas me ajudam. E quem me ajuda. Ninguém tem a obrigação de te ajudar, pra começo de conversa, tá? Mas quem te ajuda, ok, massa, muito obrigado. Mas você conhece quem é quem quando você cresce muito mais do que a pessoa. Fica na cara dela que ela não suporta mais você. Ela não te suporta mais. Mas não é que ela não suporta você, ela não suporta o fracasso dela. Ela olha pra você, ela enxerga o fracasso dela. Aí, meu amigo, você entende o que é ser egoísta. Aí você entende o que é se preocupar com você. Aí você entende que ou você se coloca em primeiro lugar, ou você vai passar a vida inteira vivendo uma vida medíocre, porque é o que a galera quer pra tu. Gente medíocre não incomoda. Verdade. Gente mediana não incomoda ninguém. Tá tudo ótimo, muito bem. Então as pessoas querem que vocês tenham uma dívida com elas pra sempre. Que você agradeça ela pra sempre. Cara, eu não assinei contrato, assim, com ninguém de dívida nenhuma. Eu sou uma pessoa 100% livre. E outra, eu falo, minhas alunas são 100% livres, tá? Quando elas vêm me agradecer por qualquer coisa, sabe qual é a primeira coisa que eu falo? O mérito é todo seu. Porque se eu tivesse ensinado e você não tivesse colocado em prática, a gente não ia ter chegado em lugar nenhum. Então não precisa me agradecer, não. Meu agradecimento é você fazendo o trabalho que eu te ensinei a você fazer. Porque a galera tem essa mentalidade. Então a gente tem que ter muito cuidado em todas as áreas da nossa vida. Porque a galera fala assim, ai, Micarla tava num ciclo tóxico quando ela não tava empreendendo, aí ela começou a empreender, começou a ir em eventos de networking, começou a entrar em fraternidade, tudo deu certo pra ela. Não, aí eu conheci a galera. Que paciência, viu? Porque é isso que eu falei, gente. Eu e Giovanni, a gente passou tanta coisa. Quando o Giovanni começou a viralizar, sabe o que falaram? Que a gente tava comprando seguidor. Haja dinheiro pra comprar 100 mil pra financiar seguidores. Essa galera aí Mas o julgamento é incrível. Mas é bem como tu falou, basta crescer um pouquinho. É só você crescer assim, ó. Assim, 1000 seguidores a mais que teu concorrente, que você vai ver quem é quem. Segue mais que seus amigos pra você ver quem é quem. Sim. Porque aí vai ficar muito claro. Se a pessoa fica feliz por você, mesmo quando você tá no topo, cara, é uma pessoa pra você manter. E ela entendeu tudo, né? Exato. Já entendeu tudo. E nem todo mundo entende. É, tem pessoas que vão demorar muito tempo ou nem vão entender, né? Não vão. Tem gente que prefere se afastar, te xingar, falar mal de você. Então, assim, já teve gente que entrou em live de lançamento nossa pra falar mal da gente, que conhecia a gente. Já teve gente que falou que a gente comprou seguidor. Estamos comprando 100 mil seguidores por mês, viu? Sem nem contabilidade. Ô, louco. Então, assim, Haja chinesinho aí de seguidor, né? Exato. E assim, quando você vê, é uma galera que, nossa, mas me adorava quando eu não era ninguém. Quando eu servia pra ficar te elogiando, eu era muito boa. Agora foi só ficar maior que você que eu virei uma megera. Complicado, né? Então, assim, eu, no final do dia, prego por você ser uma pessoa boa pros outros, sim, mas não seja trouxa. Não seja trouxa, não deixa ninguém te pisar. Ninguém. A pessoa te desrespeitou uma vez, a pessoa me desrespeitar uma vez, pra mim é suficiente pra nunca mais olhar na cara dela. Sabe por quê? Porque eu comunico muito antes que ela não pode me desrespeitar nunca. Muito antes. Começou a andar comigo, eu falo, ó, eu gosto muito de lealdade, sou uma pessoa muito leal. Tem algum problema comigo? Me chama, fala pra mim, ó, não gostei do que você fez, fiquei chateada, a gente vai conversar igual 2 adultos e tá tudo bem. A pessoa foi lá e falou mal de mim pelas costas? Pô, você tava avisado. Não vou te tratar igual criança. Porque o nosso mal é querer tratar os outros igual criança. Ah, mas foi uma falha de comunicação. Não, você fez porque você quis, vamos assumir as consequências agora. E a consequência não é nada pesado. É só que você não tem mais acesso a mim. E tá tudo bem. Vai viver a sua vida.
tá ok entre a gente. Só que tem gente que é assim, tão louca, que só o fato de você não querer mais ser próxima dela já é o suficiente pra ela querer fazer da sua vida um inferno, sabe? É que tem tempo, né? Tem Exato, tempo, gente. Quem trabalha, quem tem essas coisas, quem tem que pensar na sua vida. Imagina, todo dia você tem que pensar o que você tem que fazer de melhor pro amanhã. E assim, é uma constante. Como é que tu tem tempo pra ficar xingando outro na internet, achando coisas? Não tem como. Aproveite esse tempo, ouça esse episódio e mude essa sua mentalidade. Gente, olha só esse bate-papo, quanto acrescenta, quanto te faz crescer, te coloca em movimento e muda a mentalidade. Se deixar, a gente fica aqui, ó, fica bastante 3 horas falando. Não pode me dar muita corda. Não, a gente amou. Gente, eu tô amando esse episódio. É até difícil a gente encerrar, porque o bate-papo tá muito gostoso. Foi um prazer ter te conhecido. Foi tudo. Foi um prazer te ter aqui. Querida. A tua história é incrível, a tua jornada é maravilhosa. Você é uma pessoa que realmente comunica, a tua mentalidade realmente transforma e faz a gente repensar em muita coisa que a gente faz e faz no automático. Então, imagina, se automático já faz até a letra X, imagina intencional. Imagina. Mas então, assim, ó, se você tá aí acompanhando a gente, isso aqui é uma aula. Então, assim, é uma aula pra vida, é uma aula de mudança de comportamento, de mudança de mentalidade e de pensar em você como pessoa em primeiro lugar. Então, assim, ó, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. A gente amou esse bate-papo. E queremos te trazer mais vezes para falar sobre vários assuntos. Eu acho que aqui tem uma gama de assuntos que a gente pode explorar. Não só a tua história, agora a gente trouxe a tua jornada. Agora a gente desce e entra mais em assuntos específicos. Eu amei e acho que é isso mesmo. A gente se colocar em primeiro lugar, ter uma mentalidade próspera, abundante. Saber nos ambientes onde a gente se coloca e do mesmo jeito que a gente se coloca, a gente pode se retirar a qualquer momento. Então, olhar para o futuro de uma maneira diferente. Eu acho que todo mundo que ficou aqui teve essa percepção e pode realmente mudar o seu futuro a partir desse nosso bate-papo. Te agradeço demais. Foi bem incrível. Eu que agradeço o papo com vocês. Como eu falei, dava para sentir a energia de vocês desde a hora que eu cheguei. Fico muito feliz mesmo que vocês tenham gostado do papo. E eu realmente espero que isso tenha transformado a vida da galera de alguma forma. Então, quem está assistindo, se me mandar, deixa eu ver, elas fazem lá no direct e eu vou dar um presentinho pra vocês melhorarem a mentalidade de vocês. Opa! Fica a dica! Micaela, as pessoas estão ouvindo a gente, aonde que elas te encontram pra consumir mais do teu conteúdo? Elas me encontram no Instagram, @micarlalins. Acredite se quiser, não tem o @micarla. Infelizmente. E aí é o mesmo @ para as outras redes sociais. Tanto TikTok quanto YouTube, você me acha por esse @. É incrível. Amanda, onde é que as pessoas te encontram? Também no Instagram, no AM Medeiros, e aqui no Elas Fazem. E se você quer saber um pouco mais de mim, também, @DaniGuzzo e aqui no Elas Fazem. Porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. Adorei! Gente, que incrível esse bate-papo! Eu amei esse bate-papo!